Hoje acordei com uma vontade de comer alguma coisa que eu não sabia o que era. Pensei, será que é isso, será que é aquilo? Eu não sei, mas eu estava com uma vontade de comer. Então eu pensei, acho que é doce, mas às vezes eu penso, acho que é salgado. O fato é que, de tempos em tempos, nós temos vontade de comer coisas estranhas. Mas em qualquer circunstância, se você quer doce ou salgado ou alguma coisa estranha, o fato é que o nosso organismo precisa se nutrir. Os organismos autótrofos nutrem-se por conta própria, fazendo a fotossíntese. Os organismos heterótrofos precisam se alimentar de outros para obter os nutrientes que eles necessitam. O vegetal, ao fazer a sua fotossíntese, adquire gás carbônico e água e produz matéria orgânica, a glicose. Os nutrientes minerais ele tira pelo solo. Os animais, por sua vez, precisam adquirir tudo através da superfície do corpo, seja orgânico, seja inorgânico, através da sua alimentação. Alguns seres mais primitivos o fazem por simples difusão, osmose, transporte ativo daquilo que já existe no seu entorno. Principalmente se forem parasitas, eles sequer precisam de tubo digestivo, eles absorvem o que está no meio que o envolve. Outros aproveitam a matéria de decomposição que outros deixaram prontos. Agora, quando os organismos precisam capturar partículas maiores para sua alimentação, eles desenvolverão mecanismos diversos. Organismos unicelulares farão o englobamento de partículas, maiores ou menores, os processos de fagocitose, pinocitose. Organismos um pouco mais elaborados desenvolverão um tubo digestivo, um sistema digestório, onde o alimento será capturado e processado de múltiplas formas até que possa ser aproveitado. E é esse o nosso objetivo de hoje, falar da alimentação, da tomada de alimento e como esse alimento é digerido. Organismos autótrofos, heterótrofos, não importa, todos precisam se nutrir. E nutrir-se para quê? Para poder crescer, para poder renovar estruturas perdidas do seu corpo, para poder gerar descendentes. A nutrição é o mecanismo pelo qual o organismo restabelece a sua estrutura. Nós perdemos pele constantemente. Ao digerirmos o próprio alimento, nós digerimos parte do nosso tubo digestivo, o revestimento, e temos que repô-lo. Se estamos crescendo, é preciso aumentar o número de células. A manutenção da vida consome energia e a queima dos combustíveis queima matéria orgânica, que precisa ser reposta. Então é através da alimentação que os seres vivos mantêm o seu metabolismo ativo. Quando um organismo não se alimenta, ele pode estar emagrecendo por vontade própria, reduzindo seu consumo de alimento, ele poderá estar emagrecendo. Ou então pode ser que ele não esteja se alimentando porque está tendo carência de nutrientes. Quando essa queda na nutrição é organizada, é controlada, esse organismo perde peso ou ele ganha massa muscular. Quando é descontrolada, esse organismo ele pode entrar em colapso e até mesmo vir a morrer. Portanto, a boa alimentação deve ser feita de maneira a sustentar o organismo e garantir o seu perfeito metabolismo, inclusive o de defesa, o metabolismo de proteção do nosso organismo. Agora, como é que um organismo faz a sua tomada de alimento? Bom, se for um protozoário, um pré-animalzinho, ele o faz emitindo a sua membrana para fora, a tal da evaginação que promove a fagocitose e captura partículas de alimento menores que ele. Pode também fazer por pinocitose, dobrando sua membrana para dentro e invaginando, capturando partículas úmidas, líquidas, mas orgânicas. Se for um organismo mais sofisticado, ele desenvolveu ao longo do tempo um tubo digestivo, ora incompleto, apenas com uma abertura, a boca, ora completo, com duas aberturas, uma de entrada e outra de saída de alimento, na boca e ânus. Ao longo do tempo, esse tubo digestivo, esse sistema digestório foi ficando cada vez mais complexo e foi se derivando em estruturas novas, em glândulas digestivas novas, e o processo foi ficando cada vez mais bem elaborado. Comecemos falando dos organismos primitivos e depois avancemos para a digestão humana, que é a que realmente nos interessa. Pensando nos protozoários, a captura vai ser por fagocitose ou pinocitose, mas não se limitará a eles. Os poríferos, que são o primeiro grupo animal, no reino animal, eles ainda são muito primitivos e sequer possuem um sistema digestório.
A captura é feita pelos seus coanócitos, as suas células que revestem a cavidade interna, o átrio, ou mesmo os seus canais internos, formando câmaras vibráteis. Lá, esta célula, o coanócito, que é uma célula flagelada com um colarinho que envolve o flagelo, esta célula é responsável pela captura do alimento. O flagelo girando nessa superfície interna do corpo promove não só a entrada de água no interior da esponja, como a entrada de micro-organismos ou fragmentos alimentares, plâncton, que ele poderá capturar. Partículas pequenas, porque é uma célula. Esse redemoinho criado pelo coanócito faz com que algumas partículas alimentares caiam na membrana da célula e elas fagocitem, fazendo uma digestão intracelular. Portanto, os primeiros animais, os animais mais primitivos, as esponjas do mar, elas têm a sua digestão exclusivamente intracelular. Com o tempo, vieram os quinidários e com eles o sistema digestivo, o sistema digestório surge. No início, apenas uma cavidade digestiva, um saco digestivo, por assim dizer, que se volta para o meio externo por uma boca. Por essa boca, tanto entra o alimento como saem as fezes. Com seus tentáculos, seja no pólipo, seja na medusa, esses tentáculos envolvendo a boca do animal capturam o alimento através das suas células de veneno, os quinidoblastos ou quinidócitos. O alimento aprisionado é trazido pelos tentáculos para essa boca que se abre, engole o alimento e em seguida a boca se fecha. Dentro dessa câmara digestiva, o alimento vai receber a ação enzimática e vai ser digerido. Porém, não há uma mastigação, não haverá uma ação mecânica. O alimento vai ser processado por enzimas, muito mal digerido e apenas uma parcela será absorvida. O maior montante será eliminado, sairá como fezes. Porém, como esse organismo ainda tem o início de digestão extracelular, ainda poderá haver pequenos englobamentos no interior dessa câmara. Aliás, a digestão intracelular nunca será perdida. Ao longo do avanço evolutivo pelos vários filos animais, a digestão intracelular sempre será mantida, porém cada vez com uma importância menor. A digestão extracelular vai se tornando cada vez mais eficiente e a intracelular vai sendo deixada no segundo plano, porém ela nunca será totalmente perdida. Pequenas partículas líquidas poderão ser pegas por pinocitose. Portanto, a digestão ela vai ser dividida numa ação química e numa ação mecânica. A ação mecânica ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, enquanto a química esteve presente desde sempre, pela ação enzimática, por exemplo. A ação mecânica vai envolver mastigação, trituração, ralação, perfuração. Todo esse montante de ações mecânicas tem por objetivo, por assim dizer, dilacerar aquele alimento que terá o seu volume reduzido em partículas cada vez menores, porém com superfície ampliada, o que facilitará a ação química. Os processos mecânicos envolvem, portanto, desde uma mastigação, quando você tem uma boca se movendo, dentes esmagando e ralando e triturando aquele alimento, como uma ação mais simples, como a rádula dos moluscos que rala a superfície do alimento. Qualquer ação mecânica, inclusive o peristaltismo, que mistura o alimento aos sucos digestivos, pode estar presente. A ação química vai variar das enzimas até a ação de sais e de ácidos que auxiliarão no processo, sem, obviamente, nos esquecermos da água, sem a qual as enzimas não poderiam jamais atuar. O processo digestivo exige água, porque ele ocorrerá por hidrólise. A água será utilizada no processo de quebra das moléculas. Alguns plateumintes sequer desenvolvem sistema digestório, uma vez que eles vivem dentro do tubo digestivo do seu hospedeiro e absorvem o alimento que o hospedeiro digeriu. Outros vão desenvolver sistema digestório. No caso das planárias, o tubo digestivo delas ele é todo ramificado, o que compensa a falta de um sistema circulatório. Ele seria um sistema digestório tubular, apenas uma tubulação. Porém, ao ramificar-se pelo corpo, ele amplifica a superfície de absorção do alimento e a distribuição pelo corpo. Mesmo não havendo um sistema circulatório, o alimento passa a ser bem distribuído. Mas um passo à frente surgem os nemateumintes e com eles uma grande revolução, o ânus. O alimento agora entra pela boca e sai pelo ânus, ele não é mais defecado pela boca ou, se você preferir, vomitado. Ao longo do tubo digestivo, esse alimento vai sendo
aproveitado, absorvido e no final o que sobrar vai ser eliminado. O intestino vai surgindo, separado daquilo que chamaríamos de um estômago. Aos poucos as coisas vão ficando mais complexas. Nos anelídeos a complexidade amplifica. A boca não possui dentes, mas ela é capaz de engolir o alimento, pequenas partículas, já que o verme é pequeno, e atrás uma faringe sugadora faz com que o alimento entre. O alimento passa agora por um estômago mastigador, capaz de triturar o alimento, né, que ele está engolindo, por meio de pequenas pedrinhas que vêm junto com aquele alimento, já que ele se alimenta no solo. O estômago mastigador, moela, vai moer o alimento e ele seguirá pelo intestino até ser totalmente digerido, absorvido e defecado. Nos moluscos surge uma estrutura interessante que é a rádula, uma língua raladora que permitirá que o animal rale o alimento, aumentando a superfície para a ação enzimática. O sistema digestório ganha também complexidade, começam a surgir mais glândulas digestivas, cujos nomes não importam. E por assim dizer, os grupos vão evoluindo. Nos artrópodes, as estruturas bucais se tornam cada vez mais complexas. Peças trituradoras, peças inoculadoras de venenos, peças sugadoras, lambedoras. A complexidade aumenta, o tubo digestivo vai se tornando mais complexo, o sistema digestório como um todo vai ganhando complexidade, a digestão vai se tornando mais eficiente, o desperdício cada vez menor. Nos equinodermos, apenas uma curiosidade, na boca desses animais, uma peça chamada lanterna de Aristóteles, formada por pequenos ossículos, podem capturar e dar uma pequena triturada no alimento. Nada de muito importante nos equinodermos, até que chegamos nos cordados. Aí sim, os grupos animais diversificam com sistemas digestórios os mais complexos possíveis, passando dos peixes, como por exemplo os cartilaginosos, que possuem uma prega interna, o tiflossoles, que aumenta o tempo de permanência do alimento no intestino para garantir uma boa digestão e absorção. Essa prega espiral que lembra um saca-rolhas, né, faz com que o alimento passe girando dentro do intestino até ser defecado. No meio do caminho, a digestão e a absorção acabam sendo mais eficientes, apesar do curto tubo digestivo dos peixes. Nos anfíbios, há uma língua protrátil, que às vezes também aparece nos répteis, que ele projeta, captura o alimento e o traz para a boca. O alimento será mastigado sem dentes, não há dentes nos anfíbios. Nos répteis, nós teremos dentes principalmente pontiagudos, uma vez que a maior parte dos répteis é carnívoro. Os dentes pontiagudos têm a função de perfurar, mas nem todo réptil é carnívoro. As tartarugas, por exemplo, possuirão a boca formada por um bico laminar e não por dentes. E ela pode cortar frutas, por exemplo, cortar o seu alimento com essas lâminas do maxilares. Já quando surgirem dentes pontiagudos, esses dentes pontiagudos eles rasgam a carne. No caso das cobras, temos duas presas inoculadoras de veneno, que paralisam a presa, envenenam a presa, que agora ela pode estrangular e comer. No caso das aves, nós temos a ausência de um maxilar inferior e a formação de um bico, tanto como projeção do maxilar superior, como substituição do inferior. Esse bico duro não é muito eficiente para mastigação, mas para arrancar pedaços e pequenas fraturas, ele é bastante eficiente. Nas aves, a ausência de dentes é compensada por um estômago mecânico. O bico das aves, que substitui o maxilar inferior, tornam-as mais leves, o que favorece o voo, mas dificulta a digestão, a ralação, o aumento da superfície do alimento pela trituração. Isso vai ser compensado por um estômago mecânico chamado moela. O estômago das aves é dividido em duas câmaras. A primeira oferece uma corrosão química do alimento, desgastando quimicamente aquelas sementes duras que as aves granívoras ingerem. Para em seguida, a moela triturar, quebrar o alimento, junto com as pedrinhas que ela ingere juntamente com os grãos. O alimento agora quebrado, triturado, vai ser digerido no intestino, que é a área de digestão mais importante do corpo. Portanto, as aves substituem uma mastigação bucal por uma mastigação estomacal. Quando chegamos nos mamíferos, aí a dentição varia muito. Desde dentes planos, raladores,
até dentes chatos, cortadores, até dentes pontiagudos, perfuradores. As presas que nós vemos em muitos animais que são ditos carnívoros, nem sempre é verdade. Eu tive uma vez um bugio, que eu peguei filhote ainda, ele seria sacrificado. Bugio é um macaco. Ele seria sacrificado porque estava doente e nós pegamos para criá-lo. Isso nos anos 80. Ele tinha presas muito grandes. As presas são confundidas com instrumentos de ataque. Em alguns animais são instrumentos de defesa. E como varia a oferta de alimento, muitas vezes, dentro de uma espécie, o número de dentes diferentes que aquela espécie pode apresentar é muito grande. Nos animais carnívoros, eles são principalmente pontiagudos. Nos animais herbívoros, eles são principalmente raladores, planos. Nos animais como o homem, que somos onívoros, a diversidade de dentes é muito grande. Nem somos tão bem raladores, nem tão bem cortadores, nem tão bem perfuradores. Nossa variedade de dentição nos possibilita, nos habilita a ter uma dieta variada. Por isso não somos nem exclusivamente carnívoros, nem exclusivamente herbívoros, nós somos onívoros, tanto capazes de comer sementes, como capazes de comer carne, como capazes de comer folhas. É óbvio que algumas sementes são muito duras e o homem pode consumi-las porque aprendeu a desenvolver a técnica culinária, as diversas técnicas culinárias. Nossa dentição não é muito favorável para mastigar carnes duras, fibrosas, mas aprendemos a cozinhar, o que nos facilitou comer as carnes. Nossos dentes não são tão especializados em triturar grãos duros, mas nós aprendemos a fazer o cozimento desses grãos duros e, portanto, aumentar a nossa possibilidade de dieta. E foi aumentando a possibilidade de dieta, aumentando a oferta nutricional, enriquecendo a nossa alimentação com proteínas, que o cérebro do homem pôde se desenvolver. Uma criança mal nutrida não desenvolve adequadamente seu cérebro. E é curioso que esse avanço nas técnicas de coleta e preparo do alimento e que favoreceu o desenvolvimento do cérebro foi favorecido pelo aumento do cérebro no grupo de hominídeos. Ao longo da evolução humana, o cérebro foi aumentando. Os primeiros hominídeos tinham cérebros menores e a cada avanço evolutivo esse cérebro foi aumentando. Paralelamente, a dieta do homem foi aumentando e a oferta proteica também, o que favoreceu que ao chegarmos ao Homo sapiens tivéssemos uma dieta muito variada que favorecesse o nosso cérebro. Uma criança que tem uma alimentação pobre em proteína não desenvolve o cérebro com todas as suas potencialidades. O cérebro precisa de uma boa nutrição. A sorte do Homo sapiens é que essa boa nutrição não só favoreceu o cérebro funcionar com o máximo de eficiência, como favoreceu esse grande avanço evolutivo em que o cérebro foi se avolumando. Cuidado, não vão dizer que por comer proteínas o cérebro se avolumou. O cérebro estava se avolumando e a oferta proteica crescente, porque o homem foi dominando as técnicas culinárias favorecidas pela capacidade de raciocínio, é que possibilitaram que o cérebro do Homo sapiens se tornasse o mais eficiente dentre todos os cérebros. Portanto, não foi a alimentação que tornou o cérebro do Homo sapiens maior, mas foi o Homo sapiens tendo um cérebro mais avolumado que possibilitou desenvolver tecnologia que favorecesse a sua melhor nutrição. Portanto, não se desenvolve plenamente o corpo de um organismo, desde um protozoário até o homem, sem que a sua nutrição seja adequada, sem que o processo digestivo seja eficiente. A digestão humana, que é a que realmente nos interessa, obviamente ela começa na boca com uma ação mecânica. O movimento de mastigação vai fazer com que um pedaço de alimento seja dividido em pedaços menores. O volume total permanecerá o mesmo, só que conforme você parte o alimento, ele vai tendo um aumento na sua superfície. Aquele alimento que era muito grande e cuja superfície pequena em relação ao volume dificultaria a ação das enzimas que vão agir de fora para dentro. Quando ele é particulado, ele vai ter o mesmo volume, só que com aumento de superfície. E esse aumento de superfície permite que as enzimas tenham mais área de contato para trabalhar.
e, portanto, a mastigação acelera a ação enzimática. Um indivíduo que coma, por exemplo, um hambúrguer, carne moída, um quibe, ele já recebe a carne praticamente moída, mastigada para ele, por assim dizer. Essa carne ela já entra com uma grande superfície para a digestão. Se pegarmos, por exemplo, um pedaço de carne moída no quibe ou no hambúrguer e um pedaço de carne não moída e a engolíssemos ao mesmo tempo, poderíamos perceber que onde a carne já estava moída, a digestão vai ser muito mais rápida. Aquele pedaço de mesmo tamanho que tenha sido engolido sem mastigação, esse pedaço vai demorar muito mais para digerir, porque as enzimas agindo de fora para dentro vão levar um tempo enorme. Mesmo com a ação do estômago misturando as enzimas em torno daquele pedaço de carne, a digestão poderá durar muitas horas. Com a mastigação, o processo é muito mais rápido. O alimento vai ficar menos tempo no estômago e passar para o intestino. Portanto, a mastigação, ela tem como, por assim dizer, função aumentar a superfície para que a ação enzimática que vem a seguir seja mais eficiente. Na nossa boca humana, temos inúmeros tipos de dente, o que favorece uma possibilidade de alimentação mais ampla. Nenhum deles tão eficiente. Não temos um dente de perfuração tão eficiente quanto o de um cachorro ou de um gato. Não temos um dente de ralação tão eficiente quanto dos bois. Porém, nem um dente cortador tão eficiente quanto dos roedores. Porém, temos um pouco de cada um. Não somos 10 em cada um deles, mas somos, 70% em cada um deles. O que aumenta a eficiência, a possibilidade de nutrição no homem. Não somos tão restritos, não somos especialistas, somos generalistas no hábito de alimentar. O alimento trazido para dentro do estômago agora sofrerá a ação do suco gástrico. Na boca existe sim uma ação úmida, nós temos a saliva agindo em cima do alimento. Mas a saliva, apesar de possuir uma enzima que digere amido chamada amilase, ela não tem muito tempo para agir, ela não é muito eficiente. A principal função da saliva na boca é lubrificar o alimento para que ele possa descer. Se você fizer um teste e tentar comer um pedacinho de paçoca engolindo antes de lubrificá-lo, você vai ver que essa paçoca vai ficar presa na sua garganta e você vai engasgar. Portanto, não faça isso. Depois de mastigada e lubrificada, aquela paçoca pode ser engolida. Nem é necessário mastigá-la, porque ela já está solta, ela já é frágil, né? Mas você precisa lubrificá-la para poder engolir. Outra importância na língua, que nem todos os animais têm, é a capacidade de sentir o alimento. Alguns animais possuem uma língua muito dura, sem papilas gustativas, mas possuem um olfato para reconhecer o alimento. No caso do homem, nós temos a possibilidade de sentir o paladar. O nosso paladar, na realidade, vai ser uma soma de dois efeitos. A sensação do paladar na língua e o aroma pelas fossas nasais. Os dois são executados ao mesmo tempo, então dá a impressão de que tudo aquilo é paladar, quando na realidade boa parte do nosso paladar é olfato, é sentir o cheiro do alimento. Portanto, a nossa língua, ela nos permite inúmeras coisas. Reconhecer o sabor do alimento para saber se aquilo é bom ou não para ser ingerido. Em geral, sabores amargos representam venenos, toxidez. O organismo rejeita. Ah, mas então por que as pessoas bebem cerveja se ela é amarga? Porque elas aprendem a reconhecer que aquilo não é nocivo e porque aquela cerveja é bebida num ambiente de confraternização em geral e, portanto, aquele sabor amargo passa a ser relacionado com o cérebro por uma situação de amizade, de coleguismo, um momento de prazer, e o cérebro aprende que aquele sabor amargo está relacionado ao prazer e passa a aceitá-lo. Algumas pessoas têm mais sensibilidade ao amargo que outras, algumas rejeitam totalmente o gosto amargo por serem muito sensíveis a ele, outras aceitam. Então o paladar pode variar muito de uma pessoa para outra, mas o fato é que o sabor amargo ele pode significar que algo está errado. O sabor azedo também pode estar relacionado ao prazer, a reconhecimento de coisas boas, mas também o azedo pode indicar que aquele alimento está estragado. O doce ele é muito aceito pelo nosso sistema nervoso, porque o doce representa os carboidratos que são muito ricos em energia, são a nossa principal fonte de energia. Portanto, a evolução nos trouxe uma percepção de que o doce é interessante porque está relacionado à energia. Além do aprendizado, houve um processo evolutivo fazendo com que o cérebro que não reconhecesse o doce como energia fosse eliminado e o cérebro que reconhece o doce como energia fosse aceito.
Outro sabor que pode agradar bastante é o salgado. E geralmente quando sentimos o gosto salgado existe um aviso, né? Se nós estamos com baixos teores de sal no organismo, baixos níveis de sal no organismo, aquele sal pode ser bem aceito. Se o nosso organismo estiver saturado em sais, pode ser que naquele momento você não queira comer sal. Portanto, a nossa vontade de comer coisas mais salgadas ou mais doces está relacionada geralmente com a baixa taxa de energia no organismo ou baixa taxa de salinidade no organismo. Então é o cérebro que registra isso e nos informa. Então a pessoa, quando se alimenta, ela tem na sua boca o início de tudo. A percepção do gosto, reconhecendo se aquilo é bom ou não. Ela lubrifica o alimento antes de engolir. A língua tem outra função importante, de jogar o alimento para debaixo dos dentes, para que durante o processo de mastigação ele se torne mais eficiente. E ainda por cima, na hora de engolir, é a língua que joga o alimento para o fundo da boca, para a faringe, para que depois desça em direção ao estômago. Quando a língua vai para trás, ela possui uma válvula no seu fundo, e esse movimento da língua aí para trás faz com que essa válvula tampe a entrada da traqueia, impedindo que o alimento vá para as vias respiratórias. Porque o fundo da boca ele é comum ao aparelho respiratório e ao aparelho digestivo. Não houvesse essa válvula que tampa a traqueia, o alimento poderia cair na traqueia, descer em direção aos brônquios, bronquíolos e, se fosse líquido, por exemplo, inundar os alvéolos. Quando às vezes nós rimos ao mesmo tempo em que engolimos, isso acontece. Ao rirmos, o ar subindo, né, e ergue um pouquinho essa válvula, a epiglote, e o alimento pode cair na traqueia, e a sensação é a mais horrível possível. Agora, se houver um fechamento adequado, que é o que acontece normalmente, o alimento acaba descendo e é conduzido ao estômago. Ao contrário do que muitos pensam, o alimento não cai no estômago, ele é conduzido por movimentos alternados do esôfago. Esses movimentos são os movimentos peristálticos. O peristaltismo inicia-se no esôfago e só termina quando chega no reto, quando as fezes chegam no reto. Então ele não é exclusivo do esôfago, mas ele começa no esôfago levando o alimento para o estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele foi triturado e parcialmente lubrificado. A ação enzimática na boca, como já disse, é muito curta, porque as enzimas, por mais aceleradas que sejam, não vão ter tempo de digerir o amido na boca. E mesmo porque nem sempre você comeu pão, você pode ter comido carne, carne não tem amido, não vai ter digestão da carne na sua boca. O amido está no pão, está na batata, está no macarrão, ele vai ter apenas uma leve digestão na boca. O alimento cai no estômago e a enzima que está agindo na boca em pH 7 neutro é neutralizada no estômago. A mudança de pH de 2 para 7 é muito grande, ela para de funcionar. Ela não apenas reduz a sua atividade, ela cessa a sua atividade. No estômago nós teremos outra enzima trabalhando. No estômago nós temos digestão de proteínas. Lá nós teremos proteases, enzimas que vão digerir proteínas. A enzima da boca digere amido, ela é uma amilase. Depois citaremos o nome dela. No estômago, a enzima digere proteínas, é uma protease. Amilase salivar, protease gástrica. Depois também daremos o nome dela. Esta enzima no estômago vai fazer a sua digestão enquanto o estômago, com seus movimentos peristálticos, mistura o alimento no suco gástrico que tem pH ácido, por apresentar ácido clorídrico. O pH é 2. O ácido clorídrico é fundamental para que a enzima do estômago possa agir. Quando ela é produzida nas glândulas que revestem a parede do estômago, esta enzima encontra-se inativa. Ela se chama pepsinogênio. Quando o pepsinogênio entra em contato com o ácido clorídrico, ela sofre a transformação final da sua estrutura terciária e aí passa a ser funcional, passando a chamar-se pepsina. Na boca eu tenho a amilase salivar, que digere amido. Essa enzima bucal é muito conhecida, então ela tem um nome próprio, pitialina. No estômago eu tenho uma protease digestiva que trabalha em pH ácido. Essa protease é bem conhecida, o nome dela é pepsina. O pH do estômago é 2, favorece o funcionamento da pepsina, mas não da pitialina. A pitialina chegando no estômago é neutralizada, lá entra em ação a pepsina. O ambiente é ácido. A acidez do estômago
Favorece não só a ação da pepsina, mas ajuda na corrosão do alimento que foi ingerido. Durante um tempo, esse suco gástrico vai ser misturado ao alimento pelo peristaltismo, pelos movimentos do estômago. Na boca, nós temos glândulas anexas produzindo a ptialina. Várias. Se você comprimir aqui a parte embaixo da língua, você vai sentir a sua boca se enchendo de líquido. É a saliva saindo, porque você está comprimindo as glândulas sublinguais. Então, na região da boca, nós temos glândulas anexas que estão aqui posicionadas, por exemplo, debaixo da língua, nós temos algumas aqui próximo ao ouvido. São várias glândulas salivares que vão, conforme são contraídas por musculatura, vão lançando a saliva na boca. A saliva, portanto, é um conjunto de ação de várias glândulas. O estômago, por sua vez, não possui glândulas anexas. No estômago, toda a parede do estômago é formada por microglândulas, que são dobras para dentro da parede. Então imagine uma parede lisa que de pontos em pontos apresenta uma dobra para dentro, pequenas invaginações, pequenas, microscópicas. Essas pequenas invaginações produzem, algumas delas, o pepsinogênio, que é o precursor da enzima. Algumas delas produzirão ácido clorídrico e algumas produzirão muco, muco que protege o estômago da própria ação digestiva dele. Portanto, 3 grupos de glândulas, microglândulas, grupos não únicas, várias microglândulas na parede do estômago produzem muco protetor, ácido clorídrico e a enzima. E é assim que, contraindo, o alimento vai sendo digerido. Como no estômago eu tenho proteases, carboidratos que lá cheguem não serão tocados pelas enzimas. Vão ser sim misturados no suco gástrico, mas não serão atacados, sofrerão a ação da enzima. Se lá tivermos lipídios, eles também não serão trabalhados por essas enzimas. Elas só vão trabalhar proteínas. O que vai acontecer com as proteínas trabalhadas pelo suco gástrico? Elas serão convertidas em fragmentos menores. Serão convertidas em fragmentos menores ainda muito grandes, proteínas, e alguns menores, polipeptídeos. Quando eu chamo um polipeptídeo ou de proteína? Bom, todo polipeptídeo será um polipeptídeo. Quando ele é muito grande, 100 aminoácidos, 200, 1000 aminoácidos, a gente chama de proteína. Quando ele tiver menos do que 100 aminoácidos, 80, 70, depende de definições, eles vão passar a ser chamados apenas de polipeptídeos. Então, uma proteína com 10.000 aminoácidos, se ela for quebrada em fragmentos de 300 aminoácidos, serão ainda proteínas. Se esses fragmentos tiverem menos de 100 aminoácidos, 80, serão chamados apenas de polipeptídeos. Porém, o fato é que o estômago não tem competência para digerir totalmente o alimento até produzir aminoácidos. Portanto, a ação da boca e do estômago, por enquanto, não permitiram que o alimento, ao chegar no intestino, seja absorvido. Ainda não é possível absorver o alimento, porque ele ainda não foi plenamente digerido. Quando o alimento chega no estômago, ele foi conduzido pela ação do peristaltismo no esôfago. Quando o esôfago se une ao estômago, existe uma pequena válvula que fica fechada, ela só abre para que o alimento alcance o estômago. Essa válvula, o nome não importa, cárdia, ela deve ficar fechada. Aí o alimento vai sendo misturado no suco gástrico. Existirá uma outra válvula que vai separar o estômago do intestino. Essa segunda válvula se chama piloro. Ela deve estar fechada também para que o alimento só passe para o intestino quando ele já tiver sido liquefeito. Enquanto o alimento estiver muito pastoso, muito sólido, ele não passará para o intestino. Quando ele já estiver mais liquefeito, quando a ação digestiva estiver mais bem elaborada, essa válvula que separa o estômago do intestino vai se abrir rapidamente. Aí o alimento passa para o intestino. Ela abre e fecha. Um pouquinho de alimento passa para o intestino. Se aquilo que nós tivermos ingerido for água, esse líquido que está no estômago, já está no estado líquido, rapidamente vai ser liberado para o intestino. Se for um suco, rapidamente será liberado para o intestino. Se for um iogurte mais pastoso, vai ser rapidamente liberado para o intestino, já está pastoso, já está líquido. Agora, se for algo mais sólido, vai demorar mais. É preciso que o estômago liquefaça esse alimento para que ele passe para o intestino. Bom, essa válvula chamada piloro abre, o alimento passa para o intestino. Só que, um detalhe, o estômago trabalha em pH ácido 2.
As enzimas intestinais trabalharão em pH alcalino por volta de 8 a 9. E aí o que vai acontecer? Se esse alimento ácido alcança o intestino, as enzimas que estão no intestino em pH ácido são desnaturadas, elas não funcionam. O que ocorre então? No momento que o alimento passa para o intestino, rapidamente um banho químico é feito sobre ele e nesse banho químico o pH vai ser corrigido para 8, para alcalino. O pH ácido 2 será corrigido para alcalino por volta de 8, 8 e um pouquinho. Essa correção vai ser feita pela ação conjunta de duas glândulas anexas ao intestino. Lembrando, na boca eu tenho glândulas anexas, as glândulas salivares. No estômago eu tenho glândulas que estão na parede. No intestino, sua primeira porção chamada delgado, eu terei a ação de 3 conjuntos de glândulas. Uma delas, o pâncreas, a outra, o fígado. E a terceira, o próprio intestino, que terá glândulas nas suas paredes, assim como o estômago. Então, eu terei 3 sucos agindo no intestino. O suco pancreático, vindo obviamente do pâncreas, o suco hepático, vindo do hepato, fígado, e o suco entérico, produzido pela parede do intestino. 2 glândulas anexas, mais a parede do intestino, produzindo suas substâncias. No pâncreas, eu terei uma ação de sais mais enzima. No fígado não há ação enzimática durante a digestão no intestino. O fígado contribuirá apenas com sais corretores de pH e sais esses que vão ter a função de dissolver gorduras. E o intestino, com suas enzimas, finalizará o processo. Então comecemos pelo fígado. Na hora que o alimento chega no estômago, o fígado lançará o seu suco. O suco do fígado se chamará suco hepático ou bile. A bile é uma substância escura, rica em sais corretores de pH, sais alcalinos. Essa substância, a bile, pode gotejar diretamente do fígado no intestino. Existe um canal que liga diretamente o fígado ao intestino. Porém, ela pode ter sido armazenada na vesícula biliar. A vantagem da vesícula é que tem-se um estoque de bile para digestão. Em vez de pequenas gotículas caírem aos poucos, eu terei um grande reservatório de sais para que a digestão seja feita. Qual a função da bile? A função da bile será dupla. No primeiro momento, ela vai corrigir o pH de ácido para alcalino. O pH ácido vindo do estômago será corrigido para alcalino. Uma coisa que eu me esqueci. O alimento, quando é mastigado na boca, triturado na boca, ele se chama alimento. Quando nós engolimos o alimento, esse alimento embolado, esse bolo alimentar chega no estômago. Quando chega no estômago, a ação química no estômago transforma o bolo alimentar em quimo. Eu havia esquecido de dar o nome dessa etapa, chamada quimificação, conversão do bolo alimentar em quimo. Do estômago passa para o intestino. Agora, no intestino, o quimo ácido sofrerá a ação desses sais corretores de pH. Esses sais, formados principalmente por metais alcalinos, alcalino-terrosos, esses sais terão a função de corrigir o pH do alimento. Agora, o quimo, com a sua correção de pH, torna-se apto para a ação das enzimas. O primeiro corretor está no fígado, na vesícula biliar, que também terá a segunda função, que será de dissolver gorduras. As gotas de gordura receberão uma impregnação de sais na sua superfície e conforme o intestino contrai, essas gotas de gordura, sob a ação do peristaltismo do intestino, vão ser partidas em 2 gotas. Os sais vão envolvê-las, impedindo que elas se reúnam novamente. Aí virá mais uma contração do intestino e essas 2 gotas vão ser partidas em 4 e assim por diante. Grandes volumes serão partidos em volumes menores, revestidos por sais que impedirão que elas grudem novamente. E assim essas gotas grandes vão se convertendo em pequenas gotículas, essas massas de gorduras maiores serão convertidas em massas menores e as enzimas poderão agir. Sem a ação, essa ação detergente, essa ação emulsionante do fígado, as enzimas para a digestão dos lipídios ou lipases não teriam eficiência. Graças à ação da bile
essas gotas de gordura vão se convertendo em gotas menores, a superfície vai ampliando e as enzimas agora poderão agir com eficiência. Então vamos lá, o fígado entra com duas funções, correção do pH e dissolver, emulsionar as gorduras. Emulsão seria um pó, pulverizar a gordura. Lembrem-se que nos detergentes há sais. Os sais presentes nos detergentes, nos sabões, têm essa função. Fazer com que aquela gordura, aquela mancha de gordura, seja envolta por sais que poderão levá-la embora. As gorduras são hidrófobas. A água, obviamente, é água, não interage com as gorduras que são hidrófobas, que repelem a água. Os sais são hidrófobos. Então, quando os sais revestem a gordura, aquela gordura hidrófoba acaba ganhando uma película hidrófila no entorno dela, que pode agora ser arrastada pela água. É assim que você consegue, ao lavar a mão usando sabões, consegue fazer com que a gordura vá embora. Tente lavar as mãos sem sabões. A gordura permanecerá na sua mão porque a água não conseguirá arrastá-la. Essa é a função do fígado, fazer com que aquela gota de gordura seja convertida em pequenas gotículas revestidas por sais, que agora permitirão a aproximação da água cada vez mais do miolo, permitindo que as enzimas atuem, porque a digestão será feita por ação das enzimas junto com a água na quebra do alimento. É a hidrólise. A hidrolise, usar a água para quebrar as moléculas. Em seguida entra em ação o pâncreas, quer dizer, conjuntamente entra em ação o pâncreas liberando o bicarbonato de sódio, um metal alcalino. Esse bicarbonato de sódio, ele vai fazer com que o alimento, né, o quimo que chegou lá ácido, seja mais alcalinizado ainda. Então a ação conjunta do fígado com o suco pancreático, dos sais do fígado com os sais do pâncreas, vão permitir que o pH atinja os valores necessários para que as enzimas do pâncreas possam trabalhar. Fígado, de novo, não tem enzimas atuando no intestino. As enzimas do pâncreas digerirão, por assim dizer, macromoléculas. Por exemplo, polissacarídeos, que a amilase salivar não teve tempo de digerir. Teremos uma amilase pancreática. As enzimas do estômago, as enzimas de ação proteica, as proteases do estômago, não completaram seu serviço. Eu terei proteases pancreáticas fazendo esse serviço. E pela primeira vez surgirão lipases também agindo. A amilase pancreática terá o nome de amilase pancreática. A protease pancreática, bem conhecida, tem o nome próprio, tripsina. E eu terei lipases pancreáticas. Agora, então, sob a ação de amilase digerindo polissacarídeos, a tripsina, protease, digerindo proteínas, e a lipase digerindo lipídios, agora o pâncreas vai trabalhar bastante. E ele vai conseguir agora transformar macromoléculas em moléculas cada vez menores. Mas o pâncreas ainda não chegará às unidades possíveis de serem absorvidas. Então, retomando, conjuntamente, o fígado e o pâncreas vão, através dos seus sais, corrigir o pH do alimento e emulsionar as gorduras. Agora, as enzimas pancreáticas atuarão em cima do alimento, digerindo as macromoléculas. Essa válvula que separa o estômago do intestino liberou uma porção de alimento, o quimo entra e agora ele vai sendo corrigido. Conforme o pH é corrigido, a válvula abre novamente e o alimento passa do estômago para o intestino. Corrige o pH, abre de novo, passa mais um pouquinho de alimento, fecha. Corrige o pH, as enzimas atuam. Abre novamente, passa mais um pouquinho de alimento, fecha. Corrige o pH, as enzimas atuam. E assim, aos poucos, o alimento vai passando do estômago para o intestino, de pouquinho em pouquinho. Passa um pouquinho, passa um pouquinho, passa um pouquinho. Corrige o pH, enzimas atuam, corrige o pH, enzimas atuam e assim vai. Agora o duodeno, que é a primeira porção do intestino, além das duas glândulas anexas, fígado e pâncreas, possui as glândulas da parede do duodeno. Essas glândulas produzirão também suas enzimas, e as enzimas que o intestino delgado, o duodeno, produz, vão compor agora o suco entérico. Então 3 sucos, a bile do fígado, o suco pancreático do pâncreas e o suco entérico do intestino delgado, do duodeno. O que eu terei no intestino delgado, produzido pelo duodeno? O duodeno produzirá enzimas para digerir moléculas menores. O pâncreas vai converter agora definitivamente as proteínas em pequenos peptídeos.
o duodeno atuará sobre os pequenos peptídeos, liberando os aminoácidos. O pâncreas digeriu o amido, que não tinha sido tocado direito na boca. Digeriu o amido a moléculas menores. A digestão do amido libera disacarídeos. Duas glicoses unidas, porque o amido é só glicose, forma a maltose. O que vai fazer agora o duodeno? Produzir uma enzima chamada maltase, que vai digerir a maltose, liberando duas glicoses. Quando você tomou caldo de cana ou bebeu qualquer refrigerante, um suco, e adoçou, colocou o açúcar de cozinha, um doce que você comeu, nesse açúcar havia sacarose, que é um disacarídeo. O que eu terei no intestino delgado, no duodeno? Uma enzima chamada sacarase, que vai digerir a sacarose formada por glicose mais frutose. Ao ingerir o leite, você bebeu lactose. A lactose é um disacarídeo. Agora no intestino, a lactose será degradada em glicose mais galactose, 2 monossacarídeos. Agora os aminoácidos podem ser absorvidos, agora os monossacarídeos podem ser absorvidos. Mas e os lipídios? Bom, eles começaram a ser digeridos pelo pâncreas. No duodeno eu também terei lipase. Aí os lipídios são definitivamente digeridos. O lipídio não é uma polimolécula, mas ela é formada basicamente por um cabeçote ligado a rabichos. Esse cabeçote é um glicerol, ele é um álcool, solúvel em água, hidrossolúvel, hidrófilo. Os rabichos que estão dependurados são os ácidos graxos, que são graxas, por assim dizer, eles são hidrófobos. Esse glicerol está unido a ácidos graxos. O que farão as lipases? Quebrarão a ligação dos ácidos graxos ao glicerol. Então o glicerol, liberando os seus ácidos graxos, pode ser absorvido. O glicerol é facilmente absorvido porque ele é um álcool, ele é solúvel em meio aquoso. Ele é absorvido. Os ácidos graxos longos, eles são hidrófobos. Eles acabam muitas vezes sendo capturados por pinocitose. Eles vão formar pequenas gotículas que acabam sendo capturadas por pinocitose na parede intestinal. Tá? Porque são rabichos longos, não são necessariamente absorvidos, acabam sendo às vezes capturados. Portanto, a digestão agora está concluída, os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose passam a ser absorvidos, os aminoácidos, os 20 aminoácidos existentes vão sendo absorvidos, vitaminas que são moléculas pequenas que estavam presas nesse alimento todo, vitamina não precisa digerir, mas ela está presa, por exemplo, nas moléculas proteicas, vão sendo liberadas, e aí aos poucos o alimento vai ficando empobrecido de nutrientes úteis. Após a ação conjunta dos sais e das enzimas, o quimo que estava no estômago foi convertido em quilo. O quilo agora vai sendo absorvido. Ele é só uma observação. O quimo, quando passa do estômago para o intestino, ele é claro, meio leitoso. Agora ele está escurecido. Por que ele está escurecido? Porque a bile é escura. Então aquele quilo, né, escuro vai sendo absorvido ao longo do intestino. Vai sendo absorvido. Até o momento em que não há nada mais para absorver. Aquilo que nós temos agora são as fezes. Na realidade, sempre haverá um pouco ainda a ser absorvido, só que só haverá absorção se aquelas fezes, né, estiverem em contato com a parede do intestino e o alimento aproveitável poder ser absorvido. Agora, se o alimento estiver no meio das fezes, né, já não tem mais condições de absorção porque ele está aprisionado. Essas fezes agora passarão para o intestino grosso. O que não é mais possível de aproveitar são as fezes, entram no intestino grosso. E as fezes são formadas, em sua grande maioria, em seu maior volume, por celulose, algo que nós não conseguimos digerir. Não existe a enzima celulase nos animais, não podemos digeri-la. Junto às fezes nós temos, portanto, muita celulose e uma quantidade absurda de micro-organismos que fazem parte da nossa flora intestinal que vão acompanhando as fezes, bactérias e fungos principalmente. Eles vão sendo arrastados com as fezes, vão seguindo pelo intestino grosso até chegar no reto. O intestino grosso ainda é um ponto de absorção. Só que enquanto no intestino delgado, dividido em 3 porções, o duodeno, onde a digestão é processada, jejunum e íleon, onde as absorções vão ocorrendo, quando as fezes chegam no intestino grosso, continua a absorção, mas não mais da parte orgânica. O que teremos agora será a absorção da água e dos sais, dos componentes inorgânicos das fezes. E, portanto, as fezes vão sendo desidratadas ao longo do caminho.
Quando as fezes chegam ao reto, elas estão prontas para serem eliminadas. Praticamente tudo que era útil foi absorvido. Portanto, ao longo do intestino delgado, nós teremos absorção de matéria orgânica. No intestino grosso, teremos absorção de água e sais minerais. Uma observação: normalmente, primeiro são absorvidos os sais por transporte ativo, fazendo com que o meio sanguíneo, comece a se tornar hipertônico. Aí a água vai por osmose. Primeiro os sais e em seguida a água por osmose. Portanto, quando as fezes ficam prontas, elas são pastosas, já bem desidratadas. Se uma pessoa demorar muito para defecar, o que poderá ocorrer é um ressecamento das fezes, o que vai dificultar a sua eliminação. Portanto, uma dieta rica em líquidos garante que as fezes sejam mantidas mais lubrificadas. Uma alimentação rica em fibras solúveis e insolúveis vão garantir que aquelas fezes se mantenham pastosas e mais facilmente condutíveis ao longo do intestino. Quanto mais rápido você defecar, menos chance terá de ter uma desidratação das fezes e, portanto, uma dificuldade na defecação. Por isso é importante ter uma alimentação rica em fibras. Além do que, as fibras estimulam o peristaltismo. Isso fará com que, caso tenhamos ingerido no nosso alimento toxinas, essas toxinas cheguem o mais rapidamente possível ao reto para serem eliminadas do corpo. Quanto mais tempo o alimento fica no tubo digestivo, mais tempo haverá para a absorção de toxinas presentes. Quanto menos tempo, menos chance. Portanto, uma dieta rica em fibras estimula o peristaltismo e isso reduz danos ao intestino. Uma outra observação: há pessoas que têm problemas quanto à condução das fibras no intestino. Algumas fibras provocam irritação na mucosa intestinal e, por conta disso, essas pessoas devem remover essas fibras na sua alimentação. Uma delas, o glúten, é uma proteína fibrosa presente no trigo, pode provocar irritação em algumas pessoas e, portanto, essas pessoas não podem ingerir glúten. Algumas fibras vegetais podem provocar irritação em algumas pessoas que têm outros distúrbios e, portanto, essas pessoas acabam reduzindo o consumo de alguns tipos de alimentos ricos nessas fibras. Portanto, é importante que se entenda, a alimentação ela é importante que ela seja a mais diversa possível, mas ela não é igual para todos. Tem pessoas que têm disposição à lactose, podem vir a passar muito mal se ingerirem lactose. Essas pessoas não podem ingerir lactose. Tem pessoas que têm problema com glúten, essas pessoas não podem ingerir o glúten. Tem pessoas que têm problemas com colesterol, essas pessoas têm que ter uma dieta pobre em colesterol. Portanto, as dietas, elas são específicas para cada indivíduo de acordo com os seus limites. No geral, a maioria das pessoas pode ter uma alimentação variada, sem distúrbios, sem problemas. Mas sim, há pessoas que podem apresentar problemas com alguns tipos de alimentos que lhes tragam distúrbios e estas sim deverão ter uma dieta específica. Para atletas, uma dieta mais proteica e rica em carboidratos. Carboidratos para dar energia, proteicas para reforçar os músculos. Para algumas pessoas a dieta deve ser mais enriquecida em cálcio, porque essas pessoas estão com desgastes ósseos. E, portanto, as dietas vão variar, algumas acrescentando coisas, outras subtraindo. Tem pessoas que têm dificuldade na absorção de ferro no intestino. Essas pessoas deverão ter uma dieta rica em vitamina C, porque a vitamina C favorece a absorção do ferro, e nesta dieta não incluirão cálcio, porque o cálcio compete com o ferro pela absorção. Portanto, uma pessoa que tem problemas de anemia por falta de ferro e problemas ósseos por falta de cálcio deve ter uma alimentação rica em ferro e cálcio, porém em momentos diferentes do dia. As dietas devem ser o mais abrangentes possíveis para que não haja desnutrição, porém obedecendo às restrições que cada um tem. Agora, cuidado com dietas por restrição impostas por você mesmo. Dietas de modismo, essas poderão trazer a você distúrbios fisiológicos futuros que você nem imagina. Qualquer dieta que você venha a ter deve ser amparada por um médico. Ele, médico ou um nutricionista, é que devem lhe dizer se você pode ou não, o que você deve ou não deve comer. Não faça isso por conta própria. Você poderá vir a ter danos, não hoje, amanhã ou na semana que vem, danos futuros e por vezes irreversíveis. Um dano por anemia pode ser reversível com facilidade. Um dano por desgaste ósseo, não. Esse não é reversível com facilidade. Esse poderá trazer consequências muito profundas, desagradáveis e profundas no futuro.
Entendido? Portanto, a boa alimentação favorece o seu metabolismo e entender como o nosso sistema digestivo funciona é bastante interessante. Na sequência agora, vocês verão uma tabela com as enzimas digestivas em cada compartimento do tubo digestivo com pH específico para cada uma. Essa tabela, sim, deverá ser conhecida, compreendida e memorizada. Primeiro o conceito, depois a memorização. Os dois são importantes, tanto o conceito quanto a memorização. Você vai precisar dos dois, não apenas para o seu vestibular, mas para a sua vida toda, se você quiser ter uma boa nutrição.